Então, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade, pessoal da MedSeg. A ideia hoje é apresentar um pouquinho da nossa nova plataforma de VMS, que se chama VSS. Isso é uma das ferramentas que a gente está trabalhando para ajudar na busca mais rápida por incidentes ou por imagens na gravação, né? Junto dessa plataforma tem mais duas outras plataformas, que são os nossos NVRs e também a nossa plataforma em nuvem, que é o Vortex. Já falamos a respeito aqui numa outra sessão. Então, vamos lá. Para nós, é a evolução do nosso VMS, que se chamava VAST 2, e agora se chama VSS. Né? Um pouquinho da nossa agenda, vamos falar um pouco da arquitetura do sistema, especificação do produto, novos recursos, sistema de licenciamento, requisitos dos sistemas e algumas informações aí a respeito do lançamento, que é praticamente o roadmap de produtos, ok? A respeito da arquitetura do sistema. Então, nessa versão, que é do VSS, nós temos três edições, né? Três tipos. De acordo com a aplicação, a ideia em separar, dessa vez, em três edições diferentes foi, primeiro, simplificar a forma de licenciamento e, segundo, encaixar o produto nas mais diversas aplicações. Então, a primeira versão é o VSS Lite, que é destinado para um sistema único, né, onde a gente só tem o único servidor, e ele suporta até 32 câmeras Vivotec. Depois, na hora que a gente vai falar de licenciamento, a gente vai ver, inclusive, que essa versão é completamente gratuita. Então, eu tenho 32 câmeras instaladas Vivotec lá, e não tenho nenhum tipo de custo para o VMS. Depois é o VMS, é o VSS Standard, na onde ele tem a capacidade de suportar aí até 128 câmeras, que não necessariamente necessitam ser câmeras Vivotec, podem ser câmeras com padrão OnVIF, e também já suportam os nossos NVRs debaixo dele, né? Aí sim, quando a gente tem câmeras instaladas nessa versão diretamente conectadas ao servidor, nós vamos ter um custo de licenciamento, mas não vamos ter um custo quando essas câmeras estão debaixo de um NVR da Vivotec, independente do modelo da câmera. E o VSS Pro, que é a nossa opção para ser multi-site. Então, ele pode suportar aí até mais de 20 mil câmeras, independente de ser câmeras Vivotec ou não, e também suportar subestações. Isso aí a gente chama de subestação, tem gente que chama de federação, vai para cada um aí conforme o gosto. Tá? Então, três versões, VSS Lite, somente para câmeras Vivotec, até 32 câmeras Vivotec gratuitas. O VSS Standard, para até 128 câmeras, aí tem um licenciamento, lá conforme a nossa agenda vamos falar do licenciamento. E o VSS Pro, que é a nossa opção multisite. O que tem, então, em cada uma dessas edições, né? Em cada uma dessas versões do VSS? Então, vamos falar a respeito de tipo de licença, o tamanho do sistema e os dispositivos que ela suporta. No VSS Lite, então, é a nossa versão de entrada gratuito para necessidades básicas de vigilância. Buscar uma gravação, fazer uma gravação, visualizar uma câmera ao vivo. Essa versão não tem nenhum tipo de licenciamento, então é completamente gratuita, e suporta a atualização dela para a versão Standard e para a versão Pro. A máxima quantidade de câmeras por servidor no VMS são 32 câmeras Vivotec. Tá? Então, a condição para essa versão é que as câmeras sejam Vivotec e não tem nenhum tipo de custo.
O VSS Standard é uma solução mais econômica para pequenas e médias empresas. Ali a gente tem já licenciamento de câmeras. Essa versão, ela vem com 8 licenças gratuitas, né? Então, só vou começar a pagar licenças a partir da nona câmera. Ela suporta os nossos NVRs de forma gratuita também, então não necessita. Se eu tenho um NVR Vivotec lá conectado ao VSS Standard, não tenho nenhum tipo de custo, e ela suporta o upgrade para a versão Pro, tá? Que é o VSS Standard to Pro Camera Link. E tem aí o máximo de câmeras por servidor de 128 câmeras, com um resultado de 32 NVRs. Então, é o que chegar primeiro. Se eu tiver 32 NVRs com uma câmera cada uma, ele chegou ao seu número máximo de subestação. Ou, se eu atingir com 10 NVRs, por exemplo, 128 câmeras, ele chegou ali no limite da sua versão, tá? No entanto, ele suporta câmeras Vivotec, claro, pela integração nativa, câmeras OnVIF ou conectadas pelo protocolo RTSP. Nessa versão também já são suportados dispositivos externos, tais como o nosso I/O Box, que é um módulo WIGAN que nós temos, o joystick e a nossa corneta, né, que é o Network Audio, ou o nosso driver de áudio também. O VSS Pro, então, ele é projetado para projetos em grande escala, né, que exigem lá um gerenciamento central, operação 24 horas por dia, 7 dias da semana. Esse não vem com nenhum tipo de licenciamento, não vem com nenhuma licença agregada a ele. O VSS também, aí a gente consegue ter um licenciamento para NVRs também. Claro que não tem o mesmo custo que uma licença de câmera, mas quando eu tenho um NVR debaixo desse VSS, aí eu tenho um licenciamento. O máximo de câmeras gravando por servidor é de 320 câmeras, tá? Isso fazendo gravação. Mas, se ele tiver debaixo, se essas câmeras estiverem debaixo de subestações, sejam NVRs ou até mesmo um outro VSS, a limitante são de 700 subestações, né? Podendo, então, chegar aí a um máximo de até 22.400 câmeras. São poucos softwares, poucos VMS que têm essa capacidade de um único servidor estar gravando 320 câmeras simultâneas ou ter 700 NVRs debaixo deles com até 22.400 câmeras conectadas ao sistema para visualização. Então, para ficar bem claro, se eu vou gravar no VSS Professional, eu consigo gravar até 320 câmeras, mas se essas câmeras estiverem debaixo de um NVR, ou que vai ser o responsável pela gravação, ou até mesmo de um outro VSS, eu consigo ter conectadas à mesma plataforma CMS até 22.000 câmeras. E aí, também, da mesma forma que o VSS Standard, essas câmeras podem ser Vivotec, ou VIF, ou RTSP. E suporta todos os nossos dispositivos externos, tal como o I/O Box, o joystick, o Network Drive, até mesmo outros tipos de módulo I/O que já possui uma integração direta com o VSS. Tá? A gente, no final, abre para mais perguntas também e a gente pode discutir um pouco. Bom, quais são os recursos que cada uma dessas edições tem, tá? Então, no VSS Lite, como a gente disse, ele é para uma aplicação simples, um site único. Então, eu tenho as funções básicas ali de live view, gravação e de reprodução de gravação. Também, a gente consegue receber todos os eventos vindo das câmeras. Já no VSS Standard, a nossa gama de recursos aumenta. Então, além
do gerenciamento de alarmes, a parte de mapa, envio de mensagens TCP para o VSS, o nosso Smart Search 1 e 2, a busca por atributos e a busca por cena, tudo isso já está disponível também na versão standard. Então, se eu tenho a necessidade de ter o AMAP, que muita gente chama de mapa sinótico, de receber mensagens TCP, de fazer uma busca inteligente, fazer busca por atributos em nossas câmeras que têm atributos, eu vou mandar ali na frente, ou busca por tipo de cena, a versão a ser utilizada já é a versão standard. E o Professional é tudo que a gente tem disponível. Então, tanto a parte de failover, a parte de virtualização, o Matrix, que é a nossa solução para video wall, mapas vindo de GPS, GIS, seja o Google Maps ou o Open Street View, todas as funções disponíveis na nossa plataforma estão aí já no VSS Professional. Então, por isso ele tem a sua capacidade incrementada, por isso ele é a nossa versão que vai suportar multisites e assim por diante. Alguns recursos novos. Então, com o lançamento das nossas câmeras que são capazes de gerar atributos, então, o que são atributos? A gente consegue identificar sexo, idade aproximada, cor de roupa, tipo de acessórios, tipos de veículo, cores de veículo. As nossas câmeras também que ainda geram atributos, tem a análise de vídeo, então a gente pode fazer buscas por comportamento, então se é uma intrusão, se é um cruzamento de linha, se é uma pessoa perambulando, ou o research, que é encontrar uma pessoa por localização. Então na imagem a gente tem ali a pessoa que mais ou menos a gente identificou, que era a pessoa que é de interesse. Então, o VSS consegue buscar em todas as câmeras que tem no sistema pessoas similares a essa, com uma velocidade realmente incrível. Então, a gente tem uma investigação muito mais eficiente, muito mais rápida, principalmente, né, economizando um montão de tempo, assim que eu tenha a pesquisa por atributos. Lembrando sempre que os atributos são gerados pela câmera, não é o VSS que vai sair lá fazendo uma análise do frame ou uma análise da imagem para poder identificar sexo, cor da roupa, acessório, tipo de veículo, cor de veículo. É a própria câmera que gera esses atributos quando da imagem gerada, e o VSS sabe exatamente aonde procurar esses atributos, ou até pelo comportamento. Bom, quais são as câmeras, então, da Vivotec que suporta esses atributos, né? Tem aí uma gama bastante alta de produtos, né? Desde câmeras mais simples, na onde a gente tem somente a identificação se é um veículo ou se é uma pessoa, até câmeras de gama mais alta, que podem gerar esses atributos, como cores, tipo de veículo e etc. Então, depende da câmera que a gente tem, é a funcionalidade que ela vai disponibilizar, e o VSS sabe como procurar essas informações. Não vou ficar aqui falando modelo de câmeras, mas basicamente toda uma linha de câmeras box, bullet, fisheye, e até domes fixas, speed domes, câmeras para transporte, que é um item que a gente tem bastante específico, né? As nossas speed domes também, os nossos 3 modelos de speed dome hoje disponíveis são capazes de gerar toda a gama de atributos, desde identificar o que é uma pessoa ou um veículo, saber qual que foi o comportamento disso na cena, como uma linha virtual, uma intrusão, um loitering, saber distinguir pessoas, qual que é a cor das vestimentas, quais são os acessórios que essa pessoa tá, e propicia ainda a busca por similaridade, né? Então, hoje, inclusive, nosso portfólio de
de Speeddomes, ele tem esses recursos já disponíveis na versão default, vamos chamar assim. Algumas funções. Então, a função pode ser definida pelo usuário. Anteriormente, nós tínhamos alguns presets, né? Ou era um administrador, ou era um visualizador do sistema. Agora, a gente pode criar diferentes usuários personalizados com diferentes permissões. Então, eu posso dizer, olha, este operador especificamente não tem direito a fazer o deep search, não a busca por atributos. Ah, mas esse daqui, que é um amiguinho dele lá que já tem uma expertise melhor, apesar de terem as mesmas funções, esse daqui já pode. Então, consigo criar diferentes níveis de usuário para diferentes necessidades e de forma bastante personalizada, tá? Bom, também que fazia um pouquinho de falta, até para poder entrar em conformidade aí com o GPDR ou LGPD aqui no Brasil, as imagens são todas criptografadas no nível de gravação. Então, se um HD de um VSS for roubado, a pessoa não vai conseguir pegar aquelas gravações ali dentro. O que mantém as imagens mais seguras, entra em conformidade com o GPDR, e essa criptografia é uma criptografia AES de 256 bits. Tá? Então, a gente, além de ter ali as nossas imagens gravadas de forma confidencial, elas também são criptografadas e, em caso de algum incidente ou até mesmo uma invasão cibernética no NVR, elas são protegidas por senhas e criptografadas. Bom, com relação às licenças, tá? Então, primeiro são licenças de gravação e gerenciamento. Então, que são a licença de câmeras para a versão standard, uma licença por câmera, e isso faz com que a gente possa ativá-lo a gravação e o gerenciamento da câmera. Da mesma forma, eu tenho a licença do VSS Pro. Tá? Então, eu tenho um servidor VSS com o standard instalado. Qual que é a licença que eu preciso? Eu preciso da VSS STD. Se a minha versão é o VSS Pro, então eu tenho a licença de câmera para o VSS Pro. O segundo nível de licenças são licenças para câmeras que estão debaixo de NVRs. Da mesma forma, é uma licença por câmera que habilita o gerenciamento de CMS do VSS, né, para os NVRs da série ND e NV, que são os nossos NVRs Linux. Tá? E a licença de upgrade. Então, cheguei ao meu máximo de 128 câmeras gravando aqui dentro desse meu servidor. Estou com a versão standard. Naturalmente, necessito migrar para o VSS Pro. O que eu vou fazer? Vou adquirir uma licença de upgrade da versão standard para a versão Pro. Da mesma forma, é uma licença por câmera que atualiza a licença do VSS standard para o VSS Pro. Tão simples quanto. Bom, licenças diferentes para diferentes tipos de implementações, né? Então, a gente já falou, VSS Lite, até 32 câmeras Vivotec, o licenciamento é free, então a ativação dessa licença é free, não requer nenhum tipo de pagamento, tenho meu servidor lá com minhas 32 câmeras gravando legal, não preciso pagar nada para ninguém. No VSS Standard, eu tenho 8 licenças gratuitas. Então, baixei lá o VSS do site da Vivotec, estou com até 8 câmeras ali,
o meu licenciamento, a ativação da licença é gratuita. Passou de 8 câmeras, necessito daquela licença do VSS Standard. E no VSS Pro, não tenho licenças gratuitas, preciso do VSS Pro por N motivos, porque eu quero fazer o Deep Search, porque eu tenho módulos de I/O, por N motivos, compro já desde a primeira câmera uma licença de VSS Pro. Observem que na Vivotec não tem nenhum tipo de custo do software base, do próprio VSS. São só licenças para ativar a câmera. Então, não tem você. O que você. Você precisa comprar a licença base e mais as licenças de câmera. Não, é só licença de câmera, ok? Quando em uma distribuição multi-site, né, com vários servidores, no VSS Standard, se eu tiver até 128 câmeras, mesmo que debaixo, mesmo não, debaixo de um NVR da série ND e NV, que são os NVRs do tipo Linux, não existe nenhum custo para a ativação de licença. Quando eu vou precisar comprar a licença VSS Standard, câmera license lá que você falou lá em cima? Quando eu vou adicionar a câmera para que o VSS faça a gravação. Se tem um outro dispositivo Vivotec, que são os NVRs da série ND e NV, fazendo esta gravação, não é necessário nenhum tipo de compra de licença. Então, permanece, inclusive, como era anteriormente. Já no VSS Pro, então, eu preciso, quando eu tenho câmeras debaixo de NVRs da série ND, da série NV, eu preciso comprar uma licença para câmeras que estão embarcadas em NVR. Tá? Se eu vou colocar alguma câmera no VSS Pro como CMS, então eu preciso para fazer gravação no VSS, mesmo ele estando em função CMS, preciso também adquirir a licença. E quando eu tenho subestações debaixo do NVR, não, debaixo do VSS, outro VSS Pro ou até um NR, o NR é o nosso NVR de mais alta capacidade que vem com Windows embarcado, eu necessito comprar licenças na subestação, para a subestação, mas não para o CMS. Por quê? Porque eu estou fazendo a gravação no VSS Pro, não estou fazendo a gravação, ou no NR, não estou fazendo a gravação no VSS que está destinado a ser um CMS, um gerenciador de subsites, ok? Requisitos do sistema. Uma das grandes vantagens do VSS é ser um VMS bastante leve. O requerimento de servidor para ele é bastante baixo, tá? Não preciso de uma máquina super, hiper bacana lá para poder chegar até 320 câmeras gravando nesse servidor. Então, um i7 de 8ª geração ou superior já é suficiente, com apenas 16 GB de RAM, e o requerimento para se chegar até 320 câmeras é ter lá uma placa de rede que pelo menos seja gigabit Ethernet, tá? Então, é bastante, sim, econômico até, né? Lembrando que a gente está falando aqui só do servidor, nós não estamos falando da estação cliente. Quando da estação cliente, a característica desse cliente, né, da estação de visualização, vai depender de quantas câmeras simultâneas eu estou visualizando. Então, lá no exemplo da última coluna,
Olha, as minhas câmeras estão com resolução de 720p, consumindo mais ou menos 2 megabits por cada canal e compressão H264. O que eu preciso? Eu preciso de um i7 de 8ª geração com 16 GB de RAM e uma placa gráfica para poder ajudar na descompactação da imagem e uma placa de rede gigabit. Só. Então, também é um requerimento bastante leve, o VSS trabalha bem essa parte de estações, né? De descompactação de imagem e processamento. Então, tem um gerenciamento bastante bacana nesse sentido. Tá? Então, vou deixar aqui algumas perguntas, mais um tempinho, que era de forma bastante resumida, mostrar mais as características e a forma de licenciamento. Se alguém tiver alguma pergunta aí, a gente está à disposição. O Cassiano fez uma pergunta aí? Deixa eu ver. O Cassiano perguntou aqui, no site há link disponível para download da versão Pro por 60 dias. Há algum link para a versão Standard ou na instalação definimos? É definido na instalação, tá, Cassiano? Mas, para versões gratuitas, a gente tá disponibilizando já diretamente o Pro como licenciamento, como promoção inicial, vamos dizer assim, né? Já que a gente acabou de lançar o produto, a gente já está disponibilizando a versão demo diretamente na Pro, para que o usuário tenha a experiência de vivenciar todo ali os recursos que ele tem disponível, tá? Ah, perfeito, Fábio. Obrigado. E até uma questão assim, o tempo vai ser limitado de demonstração por 60 dias, mesmo que a gente opte. Eu penso num cenário de teste, onde, por exemplo, eu vou fazer alguns testes com a corneta SIP, por exemplo, que dali ele só está disponível na versão standard. Ah, é, a licença de demonstração é por 60 dias. Sim, 60 dias e ponto final, sem choro nem vela. Perfeito. Se precisar, a gente dá um jeito internamente, se for um ambiente de homologação, mas a regra é, passou 60 dias, ele para de funcionar e comuta automaticamente para a versão light. Ah, certo. Não, perfeito. Não, em teste, tanto em laboratório quanto em campo, 60 dias está mais do que suficiente para validar a solução. Sim, sim. Perfeito. Bom, se não temos mais perguntas, acho que é isso por hoje, né, Gabi? Eu te mandei uma mensagem aí, Fábio, a gente tem até às 11, se você Às achar 11. que vale a gente esticar. Fui rápido demais, então, hoje. É que não quis entrar em detalhes de configuração e esse tipo de coisa. Era mais apresentação a respeito do que é a plataforma VSS realmente, né? O VSS acompanhado de todas as nossas soluções que vêm para poder oferecer essa parte do Deep Search, que é ele tem essa estrutura realmente mais simplificada, né? Não compensa ficar entrando em detalhes, em méritos mais técnicos por agora. Bom, vamos lá. Tem uma outra informação também, que essa informação é o plano de migração, tá? Então, os clientes que possuem VAST 2 hoje, eles podem já migrar para o VSS. Lá no site da Vivotec, vou compartilhar com todos, aí já fica no vídeo gravado, tem como isso pode ser feito, quais são as regrinhas para isso.
Então, aqueles clientes que já possuem o VAST 2, o que eles fazem? Eles podem migrar para a plataforma VSS desde que... Eu vou colocar aqui. Então, tem aqui uma aba, plano de migração, tá? Essa migração, esse plano de migração, ele está disponível para clientes que tiverem licenças VAST até 30 de abril, mas podem fazê-la até 31 de agosto, tá? Então, quem que pode fazer essa... Quais são as regrinhas, quais são os passos para fazer isso, né? Primeiro é fazer um backup das configurações do VAST 2 e exportar o arquivo de requisição de licença. E estar certo que o VAST 2 está com a versão 2.13, tá? E ativar todas as licenças até 30 de abril. Isso daqui é negociável, depois é só falar com o Rafa lá e tudo bem. Nesse link, tem como transferir as licenças. Então, ao clicar nesse link, ele me leva para uma página de validação do VSS, na onde eu falo qual que é o tipo de servidor e exporto esse arquivo .rec, que é um arquivo de requisição de licença, e essa plataforma vai avaliar se essa licença está apta a ser transformada em VSS. Se isto ocorrer, depois que eu clico aqui em Analyze, ele vai me dar algumas mensagens aqui, eu já consigo gerar a licença do VSS. E aí o passo depois disso é fazer a ativação do VSS Pro. Então, o que a gente está dizendo, né, nessa campanha aqui inicial, né? Que todos aqueles clientes que tiverem licenças VAST na versão 2.13 vão receber agora gratuitamente a ativação para o VSS Pro. Então, a intenção disso é com que os clientes que tenham VAST já ativem a versão Pro, e assim usufruindo de todos os recursos. Então, e a regrinha é essa daqui de cima. Então, todas as licenças adquiridas até 30 de abril, de VAST, estão elegíveis para poder fazer a migração para o VSS Pro, independente de como ele está utilizando o VAST dele, se em CMS, se tem NVR por baixo, se o NVR é da série ND, se é da série NV, se tem câmera ou não, todos os clientes vão ter a oportunidade de migrar para o VSS Pro, tá? Desde que façam o processo. Então, aqui tem também, ó, como migrar do VSS, do VAST 2 para o Pro, e como migrar os NVRs da versão 2, que são os NVRs da série NR, aqueles de hack com Windows embarcado, que anteriormente tinham o VAST 2, para o VSS Pro também. É muito simples, são alguns cliques que tem que ser feito no nível Next, Finish, e está feito. Então, a ideia com esta campanha aqui, inicialmente, é que os clientes possam usufruir do VSS Pro. A pergunta, Fábio, migrei lá minhas câmeras, que é lá de 1914, fundação do Corinthians lá, né? E as minhas câmeras são daquela época. Vai dar para eu migrando elas para um VSS Pro, eu consigo fazer o Deep Search? Não. Por que não? Porque os atributos são gerados pelas câmeras e aquelas câmeras lá de 1914 não conseguem gerar esses atributos. Simples assim. As câmeras de terceiros, câmeras on-vif, ou que estão conectadas por RTSP, vai poder fazer o Deep Search, a busca por atributos? Não. Por quê? Porque elas não geram esses atributos. E se a minha câmera gerar
daí vai precisar do nível de integração, analisamos projeto a projeto, tá? Então, esse plano de migração e essa condição aqui, bem simples realmente, são, como que eu faço um backup? Tem do VAST 2, tem uma ferramenta lá, quando é instalado o VAST para fazer esse backup. Onde eu pego esse arquivo de requisição de licença? Lá dentro do VAST, com 2 cliques, faz isso também. Aonde eu baixo o VAST? Está aqui o link direto para baixar o VAST versão 2.13. É necessário estar com a versão 2.13. Esse é um requerimento. A gente teve alguns casos de migração que estavam em versões anteriores, o sistema de licenciamento e criptografia é diferente, então precisa necessariamente estar na versão 2.13 do VAST. Até quando eu posso ativar as minhas licenças de VAST para poder estar apto a fazer a migração? Em princípio, até 30 de abril, final dessa semana. Mas também, devido a projetos e tal, é tudo negociável. Aonde eu vou para poder transferir minha licença? Aqui nesse link, vem direto e analisa, e essa plataforma aqui da Vivotec analisa se a sua licença é apta a estar com o VSS. Aonde que eu baixo o VSS? Está aqui o link também. Só depois disso eu vou fazer a ativação. Então, os passos são importantes, é igual receitinha de bolo, porque se pular algum dá errado. Então, já aconteceu. Estou com um caso desse aqui agora na Argentina. O que o cliente fez? Primeiro fez a migração do VAST para o VSS, automaticamente o VSS jogou ele para a versão trial, e depois ele gerou o arquivo .rec. O que deu? Deu ruim, o arquivo deu inválido, porque na hora de fazer a verificação, o sistema verificou que aquele arquivo de requisição de licença já era do VSS. Então, precisa seguir rigorosamente esses passos para que dê certo a migração sem nenhum tipo de problema, sem precisar consultar nenhum tipo de suporte, sem perder nenhum tipo de informação. Seguindo esses passos, dá completamente certo. Eu já fiz algumas vezes, o pessoal da Vivotec já experimentou isso bastante, e esse plano de migração, esses passos para a migração, ele dá certo, desde que seguido a risca, tá? Que mais que eu tenho aqui de informações para vocês? Bom, por enquanto, acho que é só. Essa é a página do VSS, aqui a gente tem algumas características, vídeo demonstrativo dessas características, as principais características neles. É uma diversidade de características que ele suporta, então, além do Deep Search, notificação de alarme, recebimento de mensagens TCP, no VAST Pro, receber essas mensagens não requer nenhum tipo de licenciamento. O Data Magnet, que é utilizado para as nossas câmeras de LPR e também de reconhecimento facial, que é para poder fazer a integração dos bancos de dados das câmeras, também é completamente gratuito. Marca d'água, exportação de vídeo encriptado, gravação de vídeo encriptado, um dashboard de vida do VSS, como é que estão os processamentos, consumo de banda e assim por diante. A possibilidade de integração com mapas e GPS, então, eu consigo ali dentro do VSS Pro ter uma integração do Google Maps e do OpenStreetView diretamente com ele, sem pagar nenhum tipo de licença no VSS Pro, a parte de mapas sinóticos, ou a parte de video wall, ter a possibilidade de ter redundância sem nenhum tipo de licença adicional, assim, eu vou comprar um VMS do desenvolvedor A, B, C ou D. Se eu preciso ter uma estação de redundância, eu vou precisar ter a mesma quantidade de licenças de câmera que eu tenho no servidor principal. No VSS, isso não tem nenhum tipo de custo.
Então, além de ser uma plataforma bastante poderosa, com implementação de características bastante importante, o licenciamento simplificado e não ter custo para muitas funcionalidades vale muito a pena em comparação com muitos VMS de mercado. E, Fábio, as câmeras são só Vivotec? Não, as câmeras são um VIF ou até conectadas via RTSP, se essas câmeras, porventura, não forem um VIF. Tem muito fabricante aí que está em desacordo com o OnVIF e já não faz mais implementações novas de OnVIF. Como é que eu trago essa câmera para dentro da plataforma de VMS da Vivotec? Através de RTSP. Então, é uma plataforma multifabricantes que, claro, com as câmeras da Vivotec tem lá uma série de vantagens, mas que também suportam câmeras de terceiros. Então, é bastante simples a instalação do VSS, não precisa fazer nenhum tipo de pós-graduação, né? Igual alguns têm aí, realmente baixar aqui, fazer o download aqui do site da Vivotec, está aqui em suporte, faz o download do VSS com meia dúzia de cliques ali, somente apontando para onde vai ser a gravação, o VSS está instalado e pronto para ser adicionado câmeras. E como assim perguntou Cassiano, a gente tem uma versão de demonstração válida por 60 dias, com todas as funcionalidades do VSS disponíveis. Tá? Aqui também tem toda a parte de documentação, calculadora de licenças, manual, como fazer a migração do VSS, tem um manualzinho mesmo, às vezes a gente esquece de ler os manuais, mas se eu pegar a migração aqui, vai ter um passo a passo muito, muito simples, ó, de 13 páginas, passo a passo, realmente, na onde é que eu vou, na onde é que eu clico, o que eu exporto, como que eu gero a licença. Então, isso aqui está muito, muito simples de tornar possível a experiência do cliente com a nossa plataforma. Então, seguindo esses passos, não vai ter erro na migração. Seguindo a regra do plano de migração, também não vai ter nenhum tipo de erro, tá? Vai dar tudo completamente certo e o cliente não vai ficar sem a gravação dele, tá? Maravilhoso, então, Fábio, muito obrigada a todos que participaram. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, se inscrevam lá, ativem o sininho, tem bastante conteúdo relevante da Vivotec sobre várias tecnologias, várias soluções, e a gente se vê aí no próximo web. Obrigada, viu, Fábio? Eu agradeço, gente.